E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Sarau do Conto Surreal! Então, planta um pé de siriguela, porque hoje tem mais um episódio especial com histórias dos autores londrinenses. Agora com eco. E a história de hoje é Brasil de Londrina, escrita por Maurício Arruda Mendonça, escritor, poeta, dramaturgo e tradutor londrinense. Não eram poucos os que detestavam a metidez dos funcionários ingleses da Paraná Plantations e Companhia. Era frequente ver nossos colonizadores agindo com a arrogância tipicamente britânica, pois eles se sentiam os donos do mundo, mesmo estando em pleno norte do Paraná. Para piorar, entre esses ingleses figuravam também os temidos amansadores de índios, brutamontes, que haviam adaptado suas técnicas de amansamento do continente africano, onde escravizavam nações inteiras. No princípio, os conflitos entre moradores e funcionários eram resolvidos com uma conversa com o sisudo diretor da companhia inglesa, que pedia desculpas em nome de seus funcionários, geralmente os autores das confusões. Mas era um paliativo. De fato, naquele ano, as brigas aumentaram muito e se tornaram violentas, ameaçando a harmonia do povoamento, exigindo que a força pública, representada por um sargento muito gordo e 2 guardas muito magros, fizesse imperar a lei e a ordem. Entretanto, certo dia, a situação tornou-se incontrolável. No terreno onde hoje está a Catedral do Sagrado Coração de Jesus, os ingleses jogavam seu futebol. Segundo o costume, o jogo era no esquema 5 vira, 10 termina. E aí, era obrigado a ceder o campo a outros times que, porventura, estivessem presentes para jogar. Naquele dia, os ingleses enrolaram a partida. Seus 2 times de grandalhões branquelos não marcavam um mísero gol. Uma hora, um dos jogadores ficou cara a cara com o goleiro. Driblou, mas de propósito chutou para fora, às gargalhadas. Isso foi o suficiente para os que esperavam pelo fim da partida se revoltassem. Num segundo, já havia gente invadindo o campo, vários empurra-empurras, então socos e pontapés. Os ingleses correram em massa para os bancos, às margens do campo, pegaram suas armas e atiraram várias vezes para cima. A batalha campal cessou imediatamente. A arrogância dos ingleses havia triunfado novamente, deixando os moradores mordidos. Foram os alemães que pensaram numa solução diplomática. Essa animosidade com os ingleses tinha de acabar, para o bem de todos. Assim foi que tiveram a ideia de marcar um jogo de futebol entre os funcionários da companhia e os moradores de Londrina. A simples ideia dessa partida já agitava os brios das duas partes. Os ingleses, os inventores do futebol, achavam que ia ser barbada, enquanto os londrinenses se entusiasmavam com o sonho de derrotar os ingleses prepotentes. Exatamente em setembro de 1934, foi criado nosso primeiro esquadrão, que contava com 11 craques pioneiríssimos. Ivan Gurienko, russo, o goleiro, os 2 backs, Tadeusz Kuciuszko, polonês, e Niels Rasmussen, dinamarquês, os 3 meias, Santo Rampazzo, italiano, Michel Froissi, francês, e Hector Ontiveros, espanhol. Na linha iam Otto Schultz, alemão, Takeo Sassano, japonês, Osório Teixeira, paulista, Laurindo Mota, mineiro e Lico Sapato, alagoano. O técnico foi buscado na Varta,
era o Sr. Jan Bross, um tcheco que foi professor de ginástica em seu país. Daquela manhã esportiva, quase não existem relatos. Sabe-se que toda a população da cidade estava lá, ao lado do campo, torcendo com fervor. Os ingleses entraram no campo de terra vermelha vestidos de branco, com lenços vermelhos no pescoço. Entraram munidos de espírito e bafo de uísque, mas pareceram vacilar. Faziam lançamentos, ameaçavam com cruzamentos e cabeçadas, mas por mais que tentassem, a bola de couro se recusava a tocar as redes de pescaria improvisadas na meta. Os londrinenses jogavam com fibra, não se amedrontavam com as entradas violentas dos ingleses, só pensavam em atacar. Os gols foram nascendo naturalmente. 1, 2, 3, até 10. Ao final da partida, com a dignidade dos perdedores, os ingleses cumprimentaram um a um dos jogadores. Desse dia em diante, passaram a ser menos arrogantes, o que já era um alívio para a cidade. Muitos estranharam que os metidos ingleses não demonstrassem raça naquela manhã futebolística. A história que se conta é que os ingleses amarelaram logo que puseram os pés dentro de campo. Teriam se assustado ao encarar o adversário, ao ver um bando de 11 marmanjos vestidos trajando trapos remendados de verde, amarelo, azul e branco, e mais os retalhos de todas as cores das bandeiras dos países de onde cada jogador havia nascido, e que agora formavam a camisa de um time chamado Brasil de Londrina. E essa foi a história de hoje, que iniciou a segunda rodada de textos dos autores de Londrina. Se você gostou, manda para os seus amigos e volta na semana que vem para conhecer mais um texto de um autor londrinense. O Maurício Arruda Mendonça, escritor da história de hoje, tem muitas outras obras publicadas. Confere na legenda desse episódio seus outros trabalhos e onde encontrá-los. Não se esquece de curtir o episódio de hoje, se inscrever no canal do Sarau e seguir a gente, para junto comigo conhecer um pouquinho mais da literatura londrinense. E agora, para finalizar o episódio de hoje, quem que tá aqui comigo? Sou eu, É o senhor mesmo, o seu Cuia. que sou o recadista oficial dessa temporada. E pode falar o seu recado. O recado de hoje é muito útil. Bom, para evitar ser atacado por um tamanduá enquanto dorme, é muito simples. É só você não dormir dentro dos formigueiros da sua casa. A série Episódios Especiais Autores Londrinenses, do podcast Sarau do Conto Surreal, tem o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura de Londrina, Prefeitura Municipal de Londrina. O episódio de hoje foi editado por Lucas Turino, que sou eu mesmo, e teve o recado do seu Cuia. Que tô sempre por aqui. Corre para ouvir os episódios que você não ouviu ainda e volta na semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.